Bom, nessa nossa cobertura especial, a gente segue para Brasília mais uma vez. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também se manifestou sobre o conflito no Oriente Médio. André Anelli, de volta ao Jornal Jovem Pan. André, você já falou sobre a manifestação dos deputados, né? E agora a manifestação do Senado. Exatamente, especificamente do presidente da casa, Rodrigo Pacheco, Tiago. Ele classificou o ataque do grupo Hamas em Israel no último sábado como covarde e uma ação de selvageria. Segundo ele, os atentados sem precedentes contra civis, sendo jovens, mulheres e crianças, não encontram o menor indício de legitimidade, qualquer que seja a causa defendida por um grupo ou uma nação. O presidente do Senado, ele disse ainda que os ataques violam os princípios mais básicos do direito internacional e da dignidade humana. Rodrigo Pacheco já havia se manifestado contra o grupo Hamas pelas redes sociais no fim de semana, mas hoje a manifestação foi presencial durante a abertura da sessão plenária do Senado, quando ele inclusive também prestou solidariedade às vítimas. Manifestamos nossa solidariedade à população local, tanto de Israel quanto da Palestina, que sofre pelo medo e pela falta de segurança por viverem em um território em guerra. O Senado Federal Brasileiro manifesta seu absoluto repúdio contra qualquer tipo de violência e defende a solução pacífica dos conflitos. O presidente do Senado também lamentou a morte dos 2 brasileiros na área do conflito e disse esperar que os desaparecidos depois dos ataques sejam encontrados com vida e sem ferimentos. No domingo, um dia depois dos ataques do Hamas, a bandeira de Israel já havia sido projetada na cúpula do Senado. A iluminação foi um pedido do senador Davi Alcolumbre, que é judeu. Portanto, depois dessa homenagem ocorrida ainda no final de semana, agora o presidente da casa, Rodrigo Pacheco, acaba se manifestando, dessa vez de forma presencial, na abertura da sessão plenária. Tiago. André Anelli, de Brasília, trazendo a palavra do presidente do Senado nessa manifestação, claro, contrária à guerra no Oriente Médio. Até já, André. Bom, Dora Kramer, essa manifestação do Congresso Nacional, porque Rodrigo Pacheco preside o Congresso como um todo, e da ilegitimidade desse conflito, essa posição, esse posicionamento é fundamental. Eu achei mais fundamental ainda a manifestação ser feita de maneira presencial, porque claro que a gente tem um instrumento das redes sociais, mas me parece pouco. Nesse momento, acho que o presidente do Senado, além de ter aproveitado uma oportunidade adequada, usou as palavras, chamou as coisas pelos nomes que elas devem ter. Covardia e selvageria, quer dizer, não deixou por menos, achei completamente adequada, porque aí você tem a política, gente, no seu sentido mais nobre, que é o sentido institucional, é a manifestação institucional. Pois é, e qual é o peso institucional do Congresso se posicionar assim, Cristiano Vilela? Ele é fundamental, especialmente num contexto como esse, onde se vê o executivo silencioso demais, que é quem, de fato, deveria fazer a representação do Estado brasileiro. E nós temos figuras do Poder Executivo, não apenas o presidente, mas alguns ministros, como o próprio ministro dos Direitos Humanos, por exemplo, que tem se mantido silencioso diante de um ato bárbaro como esse. E aí, numa situação como essa, o Legislativo se manifesta e isso chama a atenção justamente por conta dessa ausência do Executivo. Bom, o professor Danilo continua conosco também, professor de Relações Internacionais, e pegando toda essa discussão que a gente fala sobre a política brasileira, a necessidade de se posicionar contra o conflito. Qual é o peso, a mesma pergunta que eu fiz para o Cristiano, mas qual o peso do Congresso Nacional nesse posicionamento e também outras entidades, as confederações ligadas a essas causas? O Congresso simplesmente é a casa do povo, é a casa representativa de uma nação, e as outras organizações representam a sociedade civil organizada, não é? Então, essas organizações e esse poder dos mais representativos expressam, na verdade, um sentimento
uma indignação da sociedade brasileira, que, obviamente, o Vilela sabe disso, né? Lembrando de Hans Kelsen, que é um grande jurista austríaco, diz que o Estado democrático de direito é a sociedade civil institucionalizada. Se a sociedade se indigna, o Estado tem que, pela institucionalidade, se manifestar também pela indignação. Ainda mais que as ações do Hamas realmente são ações, foram ações terroristas, são ações terroristas que a gente denomina como sendo jihadismo, pois toda a retórica é fundamentada numa lógica distorcida sobre o que é jihad para o Islã, que seria uma guerra de resistência. O Hamas, ele utiliza uma lógica que existe um conflito não só entre Israel e os palestinos, mas existe um conflito entre o Ocidente e o Islã, a comunidade islâmica, uma comunidade de mais de 1 bilhão de pessoas. Então, a ação do Hamas não é apenas a causa palestina, mas uma defesa distorcida aqui da causa islâmica política, e dentro dessa lógica, aqueles que vivem um modo de vida ocidental, que vivem um modo de vida de origem etnocêntrica, representam a própria expressão do mal. Então, o inimigo não é um inimigo institucional. O soldado, o político, o Estado, são todos aqueles que aderem a essa forma de vida. Israel representa essa forma de vida, abre aspas, aos olhos do Hamas, alienígena dentro do espaço muçulmano. Então, não há ética contra o mal, não há a ética de guerra, Vilela, contra o mal. O inimigo são todos. Então, aqui está justificado a lógica do terror, o terrorismo aos olhos do Hamas. Isso aconteceu também de uma outra forma no ISIS ou no Al-Qaeda, quando o Al-Qaeda o quê? Comete atentados contra muçulmanos paquistaneses. Ou no ISIS, o quê? O ISIS acaba por propiciar a morte de muçulmanos. Por quê? Porque aqueles não eram muçulmanos. Aqueles aderiram a uma forma de vida que não é autenticamente islâmica. Então, eles são uns jahiliya, são hereges, são apóstolos e devem ser mortos. Essa é a lógica do terror dentro da insurgência política islâmica, que nós chamamos de jihadismo. Para eles é uma guerra cósmica.